Olha só quem tá no estúdio comigo. Pô, dá um abraço aqui. E aí, amigo? Tudo bem? Que bom. Paulo Miller, tudo ótimo. Viu só, gostou? Tá lindo, né? Tá lindo, Muito Casa legal. Nova, lindo. Tá sentindo... Tô bem. Né? Tô me sentindo naquelas naves espaciais Star Trek, sabe? Mas tá bonito, tá bonito. A gente merecia, né? E eu acho Legal. que o telespectador também merecia, né, É, Polito? eu acho que sim. A gente tem entregado uma coisa muito bacana, que é a vontade de fazer bem feito, né? E as pessoas têm sentido isso. Assim como as matérias, as reportagens que vocês têm preparado por conta do Floripa 350. O que você armou? Floripa 350. A gente fala muito, né, Polito, de passado, presente, o quanto a cidade evoluiu e o quanto a cidade precisa evoluir. Mas a gente precisa olhar para o passado, enxergar no passado o que deu certo, para ver o que no presente também está funcionando. E aí, o que não funcionar? O que a gente vai fazer para o futuro para isso funcionar? É isso que a gente vai abordar nessa empreitada que eu assumi de falar sobre legado de Florianópolis. Legado. Você sabe qual foi a primeira rua calçada em Floripa? Não. Santo Antônio de Lisboa. Calçada só para a chegada do imperador. Não teve funcionalidade nenhuma, até porque na época tinha carroça aqui, e a gente foi aprendendo isso durante a construção dessa reportagem. Foi construída para ser como se fosse um tapete vermelho. Claro, receber aquela com as pedras originais. Que se chama pé de moleque, aquele calçamento. E foi feito como se fosse um tapete vermelho só para o imperador Dom Pedro II pisar aqui, mas não teve funcionalidade. E a partir daí que Florianópolis começou a se desenvolver, a se estruturar e a montar a sua infraestrutura. Vamos acompanhar? Vamos? Vamos lá, então. Uma cidade em movimento. Uma Floripa em expansão. Erguida pelos colonizadores, construída por nativos e povoada por gente de tudo quanto é canto. Sinônimo de magia e progresso. O sucesso do futuro de uma cidade também depende não apenas da gente voltar o olhar para frente, mas sim para o retrovisor. Enxergar no passado aquilo que deu certo e melhorar aquilo que precisa de ajustes. É esse o segredo para desenvolver e crescer uma cidade. A Floripa de 3 séculos atrás se transformou. Mudanças facilmente compreendidas ao visitar o passado. Estamos na antiga Casa de Câmara e Cadeia, um dos 3 primeiros edifícios levantados no então povoado de Nossa Senhora do Desterro. Hoje abriga o Museu de Florianópolis. Acho que o interessante quando a gente vê a maquete, vê essas áreas verdes e que pouca gente entende, é que a nossa cidade ela tem 50% área de preservação, né? E as áreas que a gente tem de crescimento, elas são reduzidas, né? Imagens, a maioria em preto e branco, retratam os ciclos do desenvolvimento urbano. Aqui, por exemplo, a gente tem imagens do aterro da Baía Sul, quanto ele foi importante para o crescimento da cidade. Hoje a gente não consegue imaginar a cidade, Florianópolis, sem essa dimensão de terra, que antes não existia por aqui. E agora ela faz parte do cenário, da vida e da rotina de quem vive por aqui. Floripa cresceu e rápido. Se a gente pensar que a cidade, ela 20 anos, duplica a população, tu não tem uma infraestrutura que consegue caminhar nessa velocidade. Lá em 1845, escravos colocaram as pedras da primeira rua calçada de Santa Catarina. Poderia ser o pontapé inicial num contexto de desenvolvimento urbano, ali mesmo em Santo Antônio de Lisboa. Mas foi só para agradar Dom Pedro II. Era a primeira vez que o imperador visitava a sua província de Santa Catarina. Nós estamos aqui no calçamento de 1845 e depois o centro urbano, o desterro, o centro administrativo, onde tem a igreja, onde tem a praça, onde tem o porto, onde tem a efervescência maior comercial, só por volta de 1880, quase 40 anos depois, é que vai começar a receber os calçamentos de paralelepípedo, que já é uma outra tecnologia
já é uma outra forma de dotar de calçamentos. Passado e presente num legado de gerações. No século XIX e da freguesia do Ribeirão à freguesia do Rio Vermelho. Era uma epopeia, né, de dias, esse deslocamento que hoje se faz em poucas horas. O tempo não para. O passado não volta. O presente é agora. E o futuro? Este precisa ser construído e com planejamento. É preciso que as cidades deixem de ser planejadas para os carros. A gente precisa lembrar que quem vive na cidade não são carros, são pessoas. Obras estruturantes como a duplicação da Rua Deputado Antônio do Vieira são necessárias. Um legado do presente para o futuro. Mas é preciso lembrar do passado e avançar. Ir além. Pensar no coletivo, transporte público eficiente e uma cidade moderna e sustentável. Agora a gente está num momento de discussão do plano diretor da cidade, então é um momento importante para a gente discutir e planejar a cidade para o futuro. E a gente pode planejar também os locais de residência, os locais onde é permitida a instalação de serviços, aproximar os locais onde as pessoas vivem do local onde elas trabalham. Com isso a gente consegue reduzir a necessidade de deslocamento dentro da nossa cidade ao criar novas centralidades. Essas ações de infraestrutura elas também têm que ser pensadas a respeito ao passado e elas têm que fazer essas projeções para o futuro. Elas vão ser efetivamente práticas a longo prazo? Legados foram construídos, precisam ser mantidos e aperfeiçoados. É a Floripa rumo ao futuro, sem esquecer das marcas edificadas por quem já viveu aqui nessas terras. Legal, né? Faz a gente Muito refletir, legal. né, Polito? O que a gente quer deixar de legado, né, para as futuras gerações, né? O que de legado deixaram para nós? Que cidade a gente quer para o futuro? Isso que a gente vai falar daqui para frente até o final do ano, tem muita coisa para a gente falar. E você falou de estrutura e trouxe esse detalhe de Dom Pedro II, né? Mas tem outros detalhes de momentos anteriores até, quando, por exemplo, Dom Pedro I estava destino à Cisplatina, guerra na região do Uruguai, parou com o barco em Canasvieiras, um barco a remo desceu com a tripulação, né, alguns homens que acompanhavam o imperador, passou ali Cacupé, aquela região de Sambaqui, desceram ali. Imagina, ele foi à missa, ele chegou 9h30 da manhã, mas a missa é quase perto do meio-dia. Olha quanto tempo levava os caras se deslocarem de um percurso que a gente faz aqui, sei lá, 10 minutos. E é o que a gente colocou ali, né? Imagina ir hoje do centro para o sul da ilha ou para o norte da ilha, sem a gente ter as estradas hoje bem edificadas, bem planejadas. Claro, tem muita coisa para a gente discutir, a gente vai falar ainda sobre isso até o final do ano. Foi muito legal. Obrigado. E um abraço à Floripa. Um abraço. Um grande abraço, amigo. Valeu. Obrigado, cara. Valeu. Até a próxima. Paulo Miller, senhoras e senhores, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Tem muita reportagem especial que a gente vai trabalhar ao longo de todo o ano de 2023, não só pelo aniversário da cidade, mas porque você que nos acompanha merece. O Jornal ND é o único impresso da capital